dia, tudo bem, pessoal? Então, para continuar aquela parte de resuminho que eu iniciei há umas semanas atrás, né? Demorou por causa do feriado, depois tivemos a live, né? Então deu uma demoradinha para continuar, né? Nosso resuminho que eu já tinha iniciado, lembra? Tá. Eu tinha iniciado na última aula que a gente se encontrou, era os hidrocarbonetos ramificados, no caso, os alcanos ramificados, tá? Aí eu dei uma pausa, porque teve uma colega de vocês que me pediu dar uma relembrada sobre radicais e tal. Então vamos relembrar hoje, tá? Eu coloquei aqui, tem uma infinidade de radicais. Eu coloquei os mais comuns, né? É mais fácil de aparecer, é mais corriqueiro, tá? Vamos lá. Então, quem é o radical? Normalmente o radical é aquele carbono que está pendurado na cadeia principal, tá? Tá aí, quem é a cadeia principal? A cadeia principal, pessoal, é aquela cadeia que tem a maior quantidade de carbonos consecutivos, tá? Consecutivos. Então, um traz outro e a cadeia mais longa, né? Normalmente a gente fala isso. A cadeia principal, tá? Isso eu já tinha falado na aula anterior. Então, o radical, ele não faz parte da cadeia principal. Percebam que os radicais, ele tem a terminação -il, tá? Terminação -il, e eu conto que nem a gente faz com os outros hidrocarbonetos. Eu conto a quantidade de carbonos que tem, né? Aí tem os prefixos, met, et, prop, eles são iguais, tá? Só algumas partes que ele dá uma mexidinha neles, tá? Então, eu coloquei o primeiro exemplo. Eu tenho minha cadeia principal, seria essa aqui mais longa, né? Ó, essa aqui seria a minha cadeia principal. E aí ele está pendurado por esse aqui, ó. Aqui e aqui. Quando eu puxo, quando tem uma estrutura de linhas, quando eu puxo aqui, ele quer dizer, ó, tem um carbono aqui, tem um tracinho aqui, essa pontinha aqui quer dizer que ele tem um carbono, ó. Essa pontinha quer dizer que tem um carbono. Eu representei um para cima e outro para baixo, tá? Quando tem um carbono, se ele tem um carbono, o prefixo é met, e eu sei que como ele é o radical, terminação -il. Então, um carbono, eu sempre terei o radical metil, tá? No segundo exemplo, ó, eu mostrei para vocês. Tem a cadeia principal e aqui tem um pontinho, né? Um carbono. Nesse pontinho eu estou representando o carbono. E outro pontinho. Tenho dois pontinhos. Então eu tenho dois carbonos, certo? Ó, se eu tenho dois carbonos, eu representei aqui embaixo. Se eu tenho dois carbonos, o que vai ser? O prefixo de dois carbonos é et, tá? E como ele é um radical, a terminação é etil, tá? No carbono 1, no carbono 2, eles são bem simples. No carbono 3, eu posso ter dois tipos de radicais, e no carbono 4 eu posso três tipos de radicais. Fácil, fácil, tá? Aqui, como eu tinha, essa aqui é a minha cadeia principal, tá? E esse aqui é meu radical. Percebam que na forma de linhas, ó, ele vem para baixo, sempre ele vai vir, pessoal, ele ele pode ficar para baixo ou ele pode fazer isso aqui também, tá? Não tem problema, pode ser para baixo ou para cima, tanto faz, tá? Só que ele sempre vai ter, no vértice ele vai sair, tá? Ó, esse daqui também. Vou contar, ele tem 1, 2, 3, vou contar aqui, 1, 2, tem 3 carbonos, tá? Eu representei dessa maneira aqui, mais fácil, tá? Essa é a minha cadeia principal. E esse aqui vai ser meu radical. Ele tem 3 carbonos. Se ele tem 3 carbonos, lembra o prefixo é 3 carbonos. Prop, terminação -il. Propil, tá? Nesse outro caso, pessoal, ele tem 3 carbonos também, mas podem olhar a diferença da posição. Isso aqui, ó, ele parece que ele tá seguindo, né? Só
subiu um morrinho, desceu, tal. Nessa aqui é meio diferente, por quê? Olhem como ele está representado. Ele parece só, eu chamo assim, que ele tem um morrinho, tem ou uma cabecinha, ou tem o pescoço e as duas perninhas. Quando tem o pescoço e as duas perninhas, a gente chama de isso, tá? Por quê? Porque os dois vértices são iguais, tá? Por isso a gente fala de isso. Isso. E aí a gente conta quantos carbonos tem, ó. Vem aqui a perninha, aqui tem. Essa linha preta. Aqui tem 1, 2, 3. Tá, se ele tem 3 carbonos, então vamos continuar aquela regrinha. 3 carbonos é prop, terminação em próprio, tá? Eu até representei para vocês aqui dessa maneira, tá? Ó, tem a cadeia principal, claro, tá faltando hidrogênios, né? Eu só deixei no esqueleto dele. E aqui ele aparece assim, ó. Como lembra que eu falei, eles têm isso, quer dizer que são iguais as duas pontas. Que eu disse que aqui vai ter o CH3 e aqui vai ter CH3. As pontinhas são iguais, né? Isso representa isso, é a mesma coisa, tá? Ó, 3 carbonos. Nessa posição, né? Ó, isso é igual a isso. Ele vai ser o isso próprio, tá? 4 carbonos. No caso dos 4 carbonos, gente, vou apagar aqui. No caso dos 4 carbonos, a gente continua, né? Com a mesma, olhem para ele. Ele tá indo retinho, normal, então ele vai ter a terminação IU, né? But, 4 carbonos, IU, por ser um radical, tá? Representa igual. Sesquibutil, gente, é outra maneira dele ser representado. Sesquibutil por quê? Ó, ele tem essa representação aqui, dessa maneira, né? Ele tem, ele é assim, e assim, ó. Ó, ele é assim, tá? Ó, isso é igual a isso. Pessoal, percebam que, ó, esse carbono aqui, sesquibutil. Esse carbono aqui, ele tá se ligando, ele diz que tá no carbono secundário, ó, no carbono, esse carbono secundário, ele teve uma ligação dele ali, tá? Por isso que é sesqui, carbono secundário. Butil, é só contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono secundário, no carbono secundário, ela se adentrou a ramificação, quer dizer isso, ó. Ele entrou a ramificação no carbono 2, tá? Carbono aqui, entrou a ramificação, por isso sesqui. E terquibutil é a mesma situação, ele, ó, percebam que ele parece uma cruzinha, né? Aí ele quer dizer que nesse carbono terciário, ó, esse carbono no meio, se vocês olharem, ele tá unindo-se a esse e a esse carbono, certo? Nesse carbono terciário se adentrou a ramificação, ó. Tá penduradinho, né? Para a cadeia principal no carbono 3, no carbono terciário. Por isso o prefixo terqui e butil, porque tem 1, 2, 3, 4. Tá? Representei assim. Isso é a mesma coisa que isso. Tá? Gente, em termos de radicais, eu recomendo fazer bastante exercícios, porque são nomezinhos novos, né? E a gente não pega assim tão rapidamente, né? Tem pessoas que até podem pegar rápido, mas eu recomendo fazer bastante exercícios. Eu deixei uma lista de exercícios para vocês, tá? E a gente vai resolver hoje, beleza? Bem tranquilo, tá bem? Eu espero que tenha ajudado. Próximo vídeo sim a gente responde suas perguntas dos exercícios, tá bem? Beleza? Beijão. Fiquem na paz.